Olá, exploradores! Sejam bem-vindos a mais uma viagem pelo mundo do cinema. Hoje vamos falar sobre um filme que, mesmo depois de 40 anos de seu lançamento, continua despertando curiosidade, nostalgia e, claro, polêmica. Estamos falando de A Lagoa Azul, uma produção de 1980, dirigido por Randall Kleiser, que marcou uma geração com sua fotografia paradisíaca e sua história de amor ingênuo em meio à natureza selvagem. Mas não se enganem, por trás da beleza da ilha e do romance juvenil, existe uma camada sombria e polêmica. O longa gerou intensos debates sobre nudez, sexualização precoce e exploração da imagem de atores jovens, especialmente pela participação de Brooke Shields, que tinha apenas 14 anos na época das filmagens. Então prepare-se, porque hoje vamos explorar em detalhes a história, os bastidores, a recepção, o impacto cultural e, por fim, mergulhar na polêmica que transformou A Lagoa Azul em muito mais do que um simples filme de romance e aventura. Baseado no romance de Harry de Vere Stackpole, publicado em 1908, A Lagoa Azul acompanha a jornada de dois primos, Richard e Emmeline, que após um trágico naufrágio, acabam sozinhos em uma ilha deserta. Sem supervisão de adultos, eles precisam aprender a sobreviver por conta própria, descobrindo os segredos da natureza, os perigos da solidão e, principalmente, os sentimentos que surgem à medida que crescem juntos. A trama é construída como um conto de amadurecimento, mostrando desde a infância até a adolescência dos protagonistas. O público acompanha o desenvolvimento de habilidades de sobrevivência, como caçar, pescar e construir abrigo, mas também é levado a assistir à descoberta do desejo, da paixão e da maternidade. Esse equilíbrio entre aventura, inocência e descoberta sempre foi o ponto central da obra, e também o motivo de maior fascínio e polêmica. Afinal, não se tratava apenas de uma história de sobrevivência, mas também de um despertar sexual em plena adolescência, algo raramente mostrado de forma tão direta na época. Para dar vida aos personagens, o diretor Randall Kleiser escolheu Christopher Atkins, de 18 anos, e Brooke Shields, então com apenas 14. A escolha de Shields não foi apenas pelo talento, mas também pelo impacto de sua imagem pública, já que a atriz vinha de outros trabalhos controversos, como Menina Bonita, de 1978, no qual também interpretava uma personagem em situação bastante delicada. As filmagens ocorreram em locações paradisíacas em Fiji, mas a beleza natural tinha seu preço. O calor intenso, os insetos, as tempestades tropicais e as condições remotas de gravação dificultaram bastante a rotina da equipe. Brooke Shields precisou fazer, por longos períodos, bronzeamento artificial para manter a continuidade das cenas. E as roupas improvisadas dos personagens exigiam ajustes constantes para manter a ilusão de nudez. Para lidar com as cenas mais delicadas, a produção contratou dublês adultos, garantindo que Brooke não fosse exposta além do necessário. Porém, mesmo com essas medidas, muitas sequências foram filmadas de forma sugestiva, deixando claro para o espectador a ideia de descoberta do corpo, e isso se tornaria um dos pontos mais discutidos do filme. Quando foi lançado em 1980, A Lagoa Azul dividiu opiniões de forma intensa. A crítica foi quase unânime em apontar falhas. O renomado Roger Ebert classificou o filme como uma obra visualmente bela, mas narrativamente vazia, afirmando que a história parecia mais interessada em exibir corpos e paisagens, do que desenvolver a trama ou oferecer um roteiro sólido. Outros críticos acusaram o filme de ser apelativo, explorando a curiosidade do público em torno da juventude dos protagonistas. O longa foi um enorme sucesso de bilheteria, arrecadando cerca de 58,8 milhões de dólares mundialmente, um número impressionante para a época.
Apesar de toda a beleza retratada em A Lagoa Azul, os bastidores foram tudo menos paradisíacos. As filmagens ocorreram em Fiji, em uma ilha rodeada por recifes de corais, cenário ideal para o filme, mas extremamente desafiador para a equipe. Brooke Shields relembrou que qualquer pequeno corte no pé poderia se transformar em um problema sério, já que o contato com o coral provocaria infecções. Para piorar, a ilha estava infestada de ratos, insetos e caranguejos, o que tornava a estadia desconfortável. Em uma das cenas mais marcantes do filme, o parto de Emmeline, Brooke Shields precisou gravar em condições que ultrapassavam o limite físico. A sequência foi rodada em uma lagoa, com água fria e ambientes úmidos, o que acabou comprometendo seu sistema respiratório. Ela contraiu pneumonia durante essas filmagens, ficando gravemente doente. A produção, no entanto, não parou completamente. Houve a necessidade de adaptar o cronograma de gravações para que a atriz pudesse se recuperar, mas a pressão do estúdio e o ritmo da produção não permitiram um descanso prolongado. Essas condições revelam que, apesar da aparência de conto de fadas, a realidade da produção não era nada bonita. Um dos pontos mais sensíveis da produção está ligado às experiências pessoais de Brooke Shields e Christopher Atkins. Mesmo com dublês para cenas explícitas, muitas sequências exigiam que Brooke estivesse em situações sugestivas, de proximidade física ou insinuações. Em entrevistas, ela relatou que muitas vezes se sentiu forçada a interpretar situações íntimas, não se sentindo à vontade com seu parceiro de gravação. Christopher Atkins, por sua vez, também se sentiu desconfortável. Ele revelou que a diferença de idade entre ele e Brooke o deixava inseguro em certas cenas, principalmente nas mais românticas. Atkins afirmou que, apesar da química criada em cena, havia constrangimento nos bastidores, e que ele precisou de muita orientação do diretor para ir adiante. A recepção de A Lagoa Azul foi contraditória até mesmo nas premiações. O longa recebeu uma indicação ao Oscar de melhor fotografia, graças ao trabalho do diretor de fotografia Néstor Almendros, que capturou as paisagens tropicais com maestria. Por outro lado, Brooke Shields acabou recebendo Framboesa de Ouro de pior atriz. Vale lembrar que esse foi o primeiro ano da história do prêmio, e A Lagoa Azul entrou para a lista dos piores do ano em mais de uma categoria. Essa dualidade é simbólica. De um lado, um filme visualmente premiado. De outro, um roteiro e atuações massacrados pela crítica. A produção deixou marcas que ultrapassaram os limites da telona. O cenário principal do filme foi a Ilha da Tartaruga, em Fiji, que depois do sucesso de A Lagoa Azul, se tornou um destino turístico luxuoso. Hoje, ela é conhecida por seus resorts exóticos, mas a fama internacional começou com o filme. Além disso, A Lagoa Azul acabou contribuindo até para a ciência. Biólogos observaram nas cenas do longa, iguana de crista de Fiji, uma espécie rara. A aparição do animal chamou a atenção de cientistas, que conseguiram localizar e estudar uma nova população da espécie. Com o passar do tempo, Brooke Shields passou a refletir com mais maturidade sobre sua participação no filme. Em seu podcast, ela afirmou categoricamente que A Lagoa Azul nunca seria produzido da mesma forma nos dias de hoje. Para ela, a exploração da imagem de adolescentes em contextos de nudez e sexualidade não teria espaço na Hollywood atual, marcada por discussões sobre direitos de menores, assédio e responsabilidade da indústria. Shields ainda mencionou que,
Mesmo com o uso de dublês, a pressão para parecer sensualizada em algumas cenas foi real. Essa constatação se soma ao fato de que, em produções contemporâneas, há uma vigilância muito maior sobre a proteção de jovens atores. Sua fala mostra não apenas uma crítica à sua própria experiência, mas também um alerta sobre como a indústria cinematográfica precisa evoluir para não repetir erros do passado. E aí, exploradores, qual é a sua visão sobre A Lagoa Azul? Para muitos é um filme nostálgico, cheio de romance e paisagens de tirar o fôlego. Para outros, é uma obra que expõe os perigos de uma indústria que, por vezes, coloca o entretenimento acima da ética. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que ainda vale a pena assistir ao filme apenas como parte da história do cinema? Ou o peso da polêmica faz com que seja impossível separá-lo da crítica? Nos vemos na próxima exploração, sempre com os grandes clássicos, suas histórias, e também suas sombras. Valeu! The Blue Lagoon.